Vamos lá, pessoal, vamos dar início a mais um podcast do Minuto do Imóvel. Aqui a gente tem a intenção de levar até você, parceiros, clientes, amigos, o quanto o mercado imobiliário pode trazer excelentes opções de negócio. E hoje tenho o prazer aqui de receber Fabrício Medeiros, o Caveira. Obrigado, Caveira, pela sua participação aqui no nosso programa. Você compartilhar um pouquinho da sua experiência profissional, pessoal e dos seus investimentos também. Show, feliz demais, primeira vez aqui no podcast, Minuto do Imóvel, e tenho certeza que vai ser uma jornada boa, a galera vai acompanhar aí. Com certeza, a gente conversou já sobre vários temas, né? Praticamente uma mentoria, né? Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Você que está nesse final de semana, né? Tem alguns compromissos profissionais aqui, não é isso? Sim, sempre Vitória me recebe de braços abertos, né? Vitória, Vila Velha, sempre me recebe de braços abertos. Fiz alguns eventos recentemente e agora no final de semana tem um aluno meu que é da mentoria. Eu vou abrir uma turma nova ali para a galera receber esse conhecimento e ganhar muito dinheiro ainda esse ano e, lógico, plantar aí para 2024. Bacana, bacana. E eu queria agradecer aqui a grande construtora, o Gustavo, né? O pessoal, toda a equipe lá, porque a gente se conheceu, foi na palestra, né? Foi top aquele dia. Foi muito bacana. E aí eu fiz o convite, o Fabrício foi muito solícito, aceitou aí esse bate-papo nosso. Mas vamos lá, você caiu de paraquedas nesse mercado? Fala pra gente um pouquinho aí. Cara, entrei nesse mercado simplesmente porque existe uma lacuna. Os corretores de imóveis, eles, na sua formação original, fazem muita parte de intermediação, a parte de atendimento. E eu percebi ali um gap que a galera fechava pouco o negócio, convertia pouco, tinha medo, era muito corretor bonzinho, sabe? Uhum. E a frase que eu falo é corretor bonzinho, vendedor bonzinho, não enriquece. Eu senti que tinha um gap ali. E como a minha formação, fui forjado nessa coisa de fechamento, trabalhei 6 anos na Ambev, porrada, tiro e bomba, sabe? Depois trabalhei 6 anos, os meus últimos 6 anos fazendo negociações B2B em todo o país, aí, negociação voltada para fechamento, negociação na veia. Eu senti que havia ali uma oportunidade de pegar esse meu conhecimento, que eu trabalhei 20 anos em área comercial nas empresas, expandir esse meu conhecimento para o mercado e, consequentemente, joguei meu nome no mercado e o mercado imobiliário foi um dos que me abraçou primeiro, um dos que me levou para esse mercado que é gigante, maravilhoso, que é milionário, né? Que é maravilhoso, que é um tesão trabalhar no mercado imobiliário. E eu estou aqui para somar, para ajudar esse mercado a crescer cada vez mais. Bacana. Eu vi aqui no seu currículo que você tem uma experiência internacional aí, formação em Harvard, Universidade da Califórnia também, não é isso? Eu sempre procurei conectar tanto a parte de empírica, vamos dizer assim, a parte do mercado, da rua, falo sempre gastar sola de sapato, sol na cara, mas eu sempre gostei da parte acadêmica. Sempre gostei de conectar a parte teórica com a parte da rua, a parte acadêmica com a parte de mercado, de vivência de mercado. Então, por isso eu fiz os investimentos, desde cedo procurei falar com pessoas que eram melhores do que eu, tenho mais conhecimento. Bacana. A pessoa dizia sempre assim: Fabrício, tem que estudar, tem que investir. E aí fui fazendo alguns investimentos, fiz 2 MBAs da Fundação Getúlio Vargas, eu sou formado em administração, fiz um MBA em gestão, depois fiz um MBA em marketing, você é de marketing também, sim, né? Sim, área de vendas, né? Marketing então, e gestão comercial. Top. Então fiz também esse MBA, depois eu fiz uma extensão na Califórnia, então eu tenho o meu MBA, ele é um MBA Executivo Internacional, fui estudar lá há um tempo e foi muito legal, né? Viver novas culturas, Massa. Isso agrega demais. Com certeza. E o meu último investimento foi em Harvard, que eu fiz a minha formação lá, uma semana eu passei estudando só negociação em Harvard, com os melhores professores do mundo. Para você ter ideia, um dos meus professores ajudou o Nelson Mandela no Tratado de Paz da África do Sul. Olha que fodástico isso. E eu tem muito assunto bom para a gente falar aqui, né? E terminei, a minha última formação, na verdade, foi mestrado, que eu fiz na Faculdade de Boa Viagem, que foi comprado por um grupo americano, mudou o nome, tá lá, é o Wendy, agora o Wendy mudou o nome. E eu fiz o meu mestrado lá, que eu pensei que eu não ia me formar. Eu nunca vi um negócio tão difícil na minha vida, foi o pior período, porque eu moro em Maceió, eu ia todo final de semana, isso aí durante 24 meses, todo final de semana eu ia para Recife. Ia na sexta, estudava o sábado, voltava no sábado no final do dia. Então sempre foi bem complicado, mas eu consegui. E minha última formação foi no mestrado. Quem sabe, se eu me coçar mais um pouquinho, eu venha fazer um doutorado, né? Quem sabe? Mas ainda estou pensando, porque é muito difícil, é muito trabalho. E eu tenho que ganhar dinheiro, né? Tem um menino lá em casa, muito boleto para pagar.
Aí estou pensando aí se eu faço o doutorado ou não. Eu entrevistei aqui o Juarez Soares, que é o primeiro capixaba que subiu o Everest, cara do mercado imobiliário fantástico. E ele fez um curso desse na França. Parece que o local é muito, não vou recordar o nome agora, mas depois eu vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar. Tem boas escolas na França também. Escola de negociação muito boa na França. Mas fala para quem não te conhece, o que o Caveira faz? Caveira trabalhou no mercado, como falei, né, muitos anos. E quando foi em 2015... janeiro de 2015, eu abri minha empresa, Quebre a Banca, Treinamentos e Consultoria. E a partir daquele momento passei a fazer palestras, treinamentos e mentorias. Faz 8 anos que eu vivo só disso. Também ajudo, faço consultorias em algumas negociações grandes e tal, que algumas pessoas precisam, né? Querem uma ajuda de um terceiro. É sempre bom numa negociação ter um terceiro, um observador que pode ali conduzir e ajudar. Eu também faço esse tipo de serviço quando os clientes pedem. Então eu vivo só disso e, obviamente, é um mercado que é cada vez mais apaixonante, mexe com muita grana, mexe com muito poder, mexe com muito cliente grande. Isso é fascinante para mim porque a economia tem que girar. Esses caras têm que comprar, têm que vender e eu quero participar desse mercado sempre. Então agora nós vamos falar para os consultores aí, ou donos de empresa do mercado imobiliário, às vezes que quer uma mentoria ou que está procurando alguém com uma experiência aí de mais de 20 anos para poder ajudar a fechar uma negociação, uma incorporação, né? Então você também se disponibiliza a fazer esse tipo de serviço. Sim, acompanhando em loco, inclusive. Fabrício, tem uma negociação lá em São Paulo. Vamos para São Paulo fazer a negociação lá. A frase que eu mais gosto é: faz o Pix e vem ser feliz, que eu te ajudo. Faz o Pix e vem ser feliz, que eu te ajudo. Inclusive, você falou bastante disso também lá na palestra da Grande Consultora. Legal. Vamos lá, vamos tocar no assunto de tecnologia, é um assunto que eu gosto muito. Bacana. O corretor de imóveis vai ser substituído pela inteligência artificial, no seu ponto de vista? Vai, se parar no tempo. Se não usar a ferramenta da inteligência artificial para melhorar suas habilidades, para automatizar seus processos, para trabalhar de uma forma mais inteligente. Então, o que é que acontece? Se eu tenho um corretor de imóveis que ele está vendo essas tecnologias, já estamos na artificial já. E tem gente que nem sequer aplicativo usa. Nós já estamos na era da inteligência artificial e tem corretor que quer fazer tudo de forma manual, quer fazer tudo como antigamente. Esse corretor que não agregar um volume brutal de serviços e usar a tecnologia a seu favor para melhorar tudo que eu acabei de falar, todos os processos, as suas próprias habilidades, ele vai ficar pelo meio do caminho. Então, eu acredito sim que a tecnologia é uma arma, que a inteligência artificial é uma arma e, como tudo na vida, você deve utilizá-la a seu favor. Perfeito. Não brigue com ela. Você não vai parar essa evolução. Você não vai parar, ela já chegou, ela já está aí. Diga, como eu posso fazer mais negócios, como eu posso fazer mais dinheiro com a tecnologia, com a inteligência artificial. Perfeito. Negociar é uma arte ou é um dom? Algumas pessoas já nascem com uma predisposição para negociar. Eu tenho 2 sobrinhos, o Pedro e o Felipe. O pai chega lá e diz assim, o meu irmão Fábio fala assim: Pedro, pegue ali aquelas 10 folhas da amendoeira que caiu do pé para limpar o jardim. Aí vai lá o Pedro, fala: tá bom, papai, pega as 10 folhas. Ele dá o mesmo comando para o Felipe. Felipe, pega ali 10 folhas para ajudar seu irmão. O Felipe fala assim: pai, posso pegar só 5? Nenhum deles fez curso comigo, tá? Um tem 8 anos, outro tem 6. Eles já nasceram dessa forma, eles têm uma predisposição. Onde eu quero chegar? Algumas pessoas nascem com a predisposição, mas não exercem essa predisposição, ou seja, não investem nessa área. E algumas pessoas que não nascem com essa predisposição treinam tanto, estudam, que se tornam absolutamente capazes de fazer qualquer coisa, inclusive de se tornarem bons negociadores. Então é muito mais uma questão de, sim, eu nasço com um certo dom, com uma predisposição, mas se eu não treinar esse dom, se eu não aperfeiçoar esse dom, eu não vou chegar lá. E também é verossímil que eu posso não nascer com essa predisposição, mas eu tenho, às vezes, a missão de tenho que negociar de todo jeito. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou me esforçar um pouco mais para também conseguir chegar num nível ali favorável. Se quiser fazer uma relação, uma analogia com futebol, Messi e Cristiano Ronaldo. Então, você percebe que o Messi tem um talento natural, faz coisas que são de outro mundo, você percebe isso. Perfeito. E você percebe que o Cristiano Ronaldo também é um cara batedor de recordes, mas é um cara muito mais sistemático, é um cara muito mais de esforço, é um cara muito mais de plano, de desenvolver aquele talento que ele
não tem em tanta abundância como o Messi naturalmente tem. Então, essa é a analogia mais próxima do que eu quero dizer. Acho que a gente já nasce negociando, né? A gente estava conversando aqui a respeito disso. A criança, quando chora lá, ela está querendo alguma coisa, né? Ou está sentindo dor, ou está querendo leite, ou está querendo dormir. Então... Todo mundo negocia o tempo inteiro. Nós negociamos com a família, com clientes, só que algumas pessoas parece que esquecem disso e querem só negociar com o cliente. Você chega em casa e você vai negociar fatalmente com seu filho. Às vezes seu filho quer tudo e você não pode dar. Sim. Então, é até bom os pais aprenderem sobre negociação para ensinar o filho que existe a negociação e a negociação tem que ser boa para ambos. Tem que ser boa para o filho, mas também tem que ser bom para os pais. Essa coisa de só exercer as vontades que o filho pede para você, você não está negociando com ele, né? Você está entregando de bandeja. E isso vai formar uma criança ruim, uma criança que tem tudo o tempo inteiro. É por isso que a negociação é tão bom, até mesmo entre o casal. Imagina, o casal às vezes vai ao cinema, um gosta de filme de terror, o outro gosta do filme de ação. Se toda vez um se sobrepõe ao outro, não, eu só vou se for pro terror, o outro, não, eu só vou se for pra ação, não tem negociação, né? Casamento não vai durar muito. Às vezes é aquela guerra até do controle remoto da televisão, né? O cara tá assistindo futebol ali, ela tá assistindo novela. Que não se negocia, aí fica às vezes brigando só porque não sabe negociar, não sabe fazer as devidas trocas, as devidas concessões. Hoje é você, hoje sou eu, o melhor horário, sabe? A melhor situação. Então, negociação está na nossa vida o tempo inteiro, estamos negociando. E eu falo sempre 3 dicas. Negocie com tudo e com todos. Negocie pequenos valores. Não ache que, Fabrício, não, mas eu só devo negociar a partir de R$1.000, eu não vou negociar R$2, eu não vou negociar R$5. Vai sim. Negociar não é ofender, negociar não é diminuir o outro. Negociar é apenas uma relação, muitas vezes ali comercial, uma relação em que eu cedo alguma coisa para conseguir outra coisa, a outra parte também cede algo para que no final seja satisfatório para ambos. Veja, eu não estou dizendo que vai ser meio a meio. 50% a 50%. Você pode ficar, Júnior, com 40%, eu com 60%. Você pode ficar com 60%, eu com 40%, e ambos estaremos satisfeitos. O mais importante é que saiam da negociação, não precisa ser igualitária, não é isso? Mas que saiam satisfeitos, que saiam fazendo trocas. E a terceira dica que eu dou, além de negociar pequenos valores e negociar com tudo e com todos, tudo é negociável. Quando alguém fala assim, isso aqui não é negociável, você tem que quebrar essa barreira. Não tem que escutar e dizer, tá bom, não é negociável, não vou negociar. Não, tudo é negociável. Basta você ter inteligência emocional para levar nãos, para ser rejeitado, para voltar e reconstruir uma história, reconstruir um argumento. Mas tudo pode ser negociável, tá? Raríssimas coisas são absurdamente inegociáveis. Dão até às vezes um exemplo, né? Fabrício, vai negociar na Apple? Entre lá na loja da Apple e vai negociar, peça um desconto para ver se eles vão dar. Aí vai a dica para você. Tem desconto sim. Se você provar que é estudante, você consegue comprar mais barato. Só que essa informação você tem que ir no site. Pesquisar. Tem que pesquisar, sabe por quê? Conhecimento é poder. Então sim, meu querido, dá para negociar na Apple. É só você ter conhecimento. Então veja, mais uma vez, pouquíssimas coisas no mundo são inegociáveis. O resto, tente negociar tudo. Tudo, o tempo inteiro. Eu acho que, às vezes, alguns objetos, né, pode ser que tenham um valor sentimental, que às vezes é um pouco mais difícil de você negociar. Né? Você pode negociar, veja só, você pode negociar o objeto ali, é inegociável aquele valor, tá? Mas você não precisa se fixar apenas no valor. Você pode negociar vantagens e benefícios, coisas que vão além disso. Fabrício, me dê um exemplo. Eu vou numa loja, sei lá, uma loja de meias e cuecas, não tem desconto. Beleza, não tem desconto, o que eu vou fazer aqui? Mas tem um brinde? Tem um brinde aqui, opa, eu já ganhei alguma coisa, não foi? Eu também. Uma vez eu cheguei numa loja, cara, não, Fabrício, não, senhor, nós não temos brinde. Não, senhor, nós não temos desconto. Não, senhor, o preço é isso. Eu digo, não tem nada aí. Não, senhor, o que a gente tem aqui é essas balinhas aqui. Era um pote de bala. Eu peguei umas 20. Pronto. Eu saí de lá com alguma coisa, não foi? Tá certo. Fabrício, não, mas você não ganhou nada. Ganhei 20 balas, meu irmão. Já dei pro meu sobrinho, pro meu filho, já fiz a criançada feliz. Você tem água aí? Tenho água. Pronto, 3 copos de água, já trago aqui. Já economizei de um restaurante que eu ia pedir um copo com água lá. Isso é um sentimento mais de conquista, né? Às vezes não tem valor, né? Não material, é conquista, tem, né? sabe o quê? Treino. Sim. Sim. A mente fica treinada. Fabrício, você está negociando R$2, você é mesquinho, você... Para com essa visão de pobre, porra.
Tem nada a ver. Eu estou treinando o meu cérebro. Não é que aquele R$1, R$2 vai fazer diferença para mim, mas eu estou treinando o meu cérebro. Eu, por exemplo, treino o meu cérebro para sempre pedir exceção. 90% das pessoas com isso não pedem exceção. Eu ganho tanta coisa, cara, pedindo exceção. Eu chego pro cliente... Pô, dica boa essa aí, hein? Eu chego pro cliente e falo assim, eu chego numa loja, qualquer lugar que eu vou comprar, eu falo assim, ei, mas já abriram exceção para você uma vez na vida. Dessa vez abra para mim? Né? Eu uso o poder que o cara já foi atendido uma vez. Usa para mim. Essa eu vou adotar. Essa aí Já consegui check-out mais tarde em hotel. Já consegui assento conforto de companhia aérea. Cara, já consegui sobremesa nos restaurantes grátis. Já consegui tanta coisa só pedindo exceção. Então, velho, negociar é mandatório. Só vai fazer bem para sua vida e para a vida da sua família. Perfeito, gostei da dica aí, eu vou começar a adotar isso daí também. Essa exceção eu não conhecia, sempre, não. Sempre. Legal. Eu gosto muito desse tema de negociar. Você pode compartilhar conosco aqui um pouquinho da sua experiência e, de repente, uma negociação que foi bem sucedida e uma Claro. que, de repente, não teve aquele sucesso e o porquê? Podia, de repente, ter melhorado aqui ou realmente teve uma falha ou não teve. Explica um pouquinho pra gente esses dois cenários aí que eu acho interessante. Vou te dar um cenário ruim primeiro. Negociação mexe muito com ego, mexe muito com inteligência emocional. Eu fui atender na época eu trabalhei na Ambev, fui atender uma boate. E eu achava que a cerveja que nós tínhamos lá, ela era tão poderosa, a clientela gostava tanto da cerveja, que eu achava que o cliente não iria fazer nenhum tipo de rejeição na hora da renovação do contrato. Uhum. E eu não estava muito bem emocionalmente nessa época, estava passando por uma fase não muito boa, e eu fui negociar com esse cliente, já fui negociar com certa soberba. Chegando lá, o cliente disse, não, esse valor a gente não fecha, tal, e eu fui duro naquela minha posição. A gente não deve ser duro na posição. A gente não deve chegar já com preço final na negociação. A gente deve estar aberto, deve flexibilizar. Eu só quero se for esse valor, se não for esse valor eu não vendo. Você não está negociando, bebê. Você está impondo. Uhum. Você não é o senhor, entendeu? Você não é o senhor do universo que não tem a opção. Eu até falo sempre para corretores de imóveis. A melhor opção para negociar com um cliente que é duro desse jeito é você ter alternativas. É você ter, por exemplo, outros imóveis para mostrar. Eu só tenho esse imóvel, só essa bala. Você fica muito na mão desse cliente, fica na mão do humor dele. Sim. Entende? Então, nessa negociação eu não flexibilizei e simplesmente perdi um contrato de 2 anos, porque estava mal de inteligência emocional, eu não estava disposto a flexibilizar, eu já cheguei com uma certa soberba, não estudei que o concorrente estava com uma proposta muito agressiva e não deu o devido follow-up, não acompanhei direito e acabei perdendo o negócio. Então, Fabrício, o que é que você faz quando você perde? Você aprende. Ninguém quer perder. Então, é bom as pessoas escutarem um podcast como esse e falarem, olha, Fabrício perdeu uma venda grande, caramba, isso daqui não pode acontecer comigo. Porque eu falo sempre, numa negociação que tem ego, quem reage perde. Quem reage primeiro perde. Quem é agressivo primeiro perde. Você precisa se controlar. Agora, um outro exemplo bom... Desculpa te interromper. E é legal sempre você aprender, ou legal, ou é bom sempre você aprender com o erro dos outros, né? Sim. Porque você... Essa coisa você tem que errar, não sei o quê. Vai errar vai errar com o teu dinheiro, é melhor deixar o outro perder o dinheiro, pô. Errar. Esse negócio, não, a pessoa tem que errar. Não, veja, fatalmente, quando você é mais jovem, você vai errar mais. Sim. Eu até falo, se é mais jovem, erre rápido. Eu digo assim, erre, mas erre rápido. Não fique errando, sabe, em doses homeopáticas, não. Então, se é mais jovem, arrisca mais, erra mais Sim. no começo e tal. Porém, se você puder aprender com o erro dos outros, é melhor, né? Claro. Essa coisa, não, às vezes a pessoa tem que errar e tal. Não, fatalmente vão errar, mas tipo assim, você não precisa se você aprender com os erros dos outros. Agora, é legal quando um cliente erra e você deixa ele errar, porque você sabe que está certo, e aquele cliente volta para você. Aí é lindo. Já aconteceu, eu trabalhei numa empresa de texturas e tintas, vendia muito B2B, né? Viajei o Brasil inteiro com vários representantes, fechando grandes negócios milionários. E aí aconteceu de um cliente, né? Eu tinha certeza que ele iria ter problema, por quê? Porque ele estava numa região com muitas intempéries, eu vendia textura na época. Sim. Nós fizemos de tudo para o cara fechar conosco, mas o cara tinha muita limitação de orçamento.
sempre bate nisso, né? Eu tenho um orçamento, o meu budget e tal. Aí a gente sabe, eu entendo que o seu budget foi feito com base em determinada região, mas vocês não contemplaram que essa região aqui teria sim a incidência de intempéries. Então estou trazendo para você aqui laudos, trouxe laudo para o cara, laudos técnicos que essa região aqui precisa de uma textura melhor. O cara insistiu, comprou a textura mais barata. O prédio ficou absolutamente ridículo após um ano e meio. E o que foi que a empresa que eu trabalhei fez? Colocou um mega outdoor com a nossa marca em frente à obra. De vez em quando é bom o cliente ir lá, no caminho que a gente avisou que não era para ele ir, ele quebra a cara, aí no próximo, ele, na hora de cotar, ele vai voltar para quem pode dar garantia. E até pegar aquela foto e mostrar para o cliente. O cliente, não, mas eu não tenho orçamento. Essa obra também não tinha orçamento. Olha aí como é que ela está hoje. É interessante quando o cliente reconhece também, porque às vezes tem a questão do ego, que o cliente sabe que ele está errado, mas também ele não volta para você. Ele nunca vai reconhecer de uma forma assim, sabe? Pessoalmente ele não vai dizer para você, você tem razão. Difícil. Mas eu não me importo, eu quero que ele sofra vendo a cagada que ele fez. Tá aqui, ó. Beleza. E agora vamos lá na que deu certo, né? Que você pode relatar para a gente como uma experiência muito boa. Uma experiência já é uma dica, uma negociação que eu fiz em Recife, lá em Boa Viagem, numa obra muito grande. Eu me lembro como se fosse hoje, a compradora falou assim, Fabrício, por isso que é importante a gente mapear numa negociação quem são os decisores e quem são os influenciadores. E você nunca, em tempo algum, pode dar o seu menor preço sem antes atingir o decisor. Se você fizer isso com uma pessoa que não tem esse poder de decisão, você vai queimar a sua bala de prata ali, você vai queimar. Agora veja que situação eu participei. Chegou a compradora, que era a gerente geral lá da obra, falou assim, Fabrício, você tem certeza que é o seu último preço? Olhe, nós não faremos leilão. Se você não me der agora o seu último preço, você vai perder a obra. Imagina a pressão em cima do cara. Se é um vendedor amador, o cara se borra todo naquele momento. Entrega tudo. Não, inclusive tome logo meu relógio, meu iPhone, tome logo. E eu sabia que ela não era a decisora. Ela era uma baita influenciadora, mas não era a decisora. E eu olhei nos olhos dela e falei, é o meu menor preço. E eu estou tranquilo que é um preço excelente. Aí ela, tá bom. Se segunda-feira eu não ligar, você perdeu o negócio. E aí, pô, beleza, o telefone tocou na segunda-feira, Fabrício, eu digo, opa, se você ligou, o nome dela era Manu. Opa, Manu, se você ligou, obviamente fechamos, né? Ela falou, o diretor quer falar com você. Opa, Júnior, você é um cara experiente. O diretor vai querer conversar o quê comigo? Vai querer mais dinheiro, negociar, né? Mais negociação, mais desconto. Só que eu tinha guardado a bala de prata, eu não entreguei para ela. Dito e feito, peguei o avião, fui lá para Recife, negociei, ele pediu um desconto, aí aquela choradeira toda, fomos avançando e fechamos o negócio. Então, assim, essa foi uma negociação muito bem sucedida que acabou sendo fechada porque eu usei as regras da negociação. Se eu não tivesse estudado, eu não teria fechado esse negócio, porque o meu concorrente era muito forte, de uma marca muito forte e estava com preço mais barato. E mesmo assim eu consegui agregar valor, mostrei para ele que o meu produto era diferenciado. Perfeito, parabéns. Há algumas estratégias, várias, né, estratégias de negociações, mas eu gosto muito, por exemplo, da postura corporal, né? Tem até um livro que fala, o corpo fala, né? Algumas expressões faciais, o olhar também diz muito. O que você pode compartilhar conosco aqui, uma experiência em cima desse assunto aí? Primeira dica, se em uma negociação você falar 30% do tempo e o cliente falar 70%, você vence, você ganha. Porque o cliente falando mais, você vai conseguir observar determinados sinais. Existe um pouco de controvérsia em relação a essa questão de leitura das microexpressões faciais, essa questão da postura corporal. Alguns estudos são rasos sobre o assunto. Eu prefiro que você contextualize mais da seguinte forma. Observe, principalmente, a conduta daquela pessoa em momentos de tensão da negociação. Exemplo, eu falo um valor e uma pessoa, naquele exato momento, já se contrai,
é um sinal de que aquele valor não foi muito bem aceito pela outra parte. Isso você só vai conseguir se você começar a fazer uma leitura, né? Passar um scanner naquela pessoa. Não precisa ser algo exagerado. Por exemplo, o cliente olhou para a esquerda, ele está mentindo. O cliente olhou para a direita e ficar muito obsessivo em relação a isso. Não precisa isso. Mas alguns sinais ele vai dar, entende? Vou te dar só um exemplo. Dá sua caneta aí. Quando a gente está nervoso, de alguma forma, o tempo está passando, existem alguns sinais que são clássicos, que você não precisa ler em lugar nenhum, e são absolutamente clássicos. Um deles é olhar no relógio, concorda? Sim. Se eu olhei para o relógio, eu estou preocupado com o quê? Tempo. Se eu não olhei no relógio, eu não tenho relógio, mas eu fico fazendo isso aqui, ó. Com a perna também, né? Movimentos repetitivos, quer dizer, alguma coisa ali está fazendo com que eu perca meu tempo. Nesse momento, um bom observador pode olhar aquilo e dizer: eu sei que você está sem tempo. Por isso que eu vou lhe pedir a sua atenção nos próximos 120 segundos para terminar o que eu tenho para lhe dizer. Opa, eu acabei de resgatar aquele cara que está assim, eu já identifiquei que ele está sem tempo e eu consigo resgatá-lo para dar ali a minha mensagem final. Então, sim, algumas coisas são passíveis de observação, porém o mais importante é você mostrar confiança, é você mostrar segurança. E em momentos específicos, eu vou falar o preço para você. Imagine, eu vou lhe vender um imóvel, sei lá, de 15 milhões de reais. E aí você me pergunta agora o preço para mim do imóvel. Ô, Fabrício, qual o preço desse imóvel? 15 milhões, a gente faz um desconto aí. Eu não passei com segurança, né? Zero, né? Praticamente, né? Vamos lá. Pergunta de novo, vamos mudar. Ô, Fabrício, qual o valor desse imóvel? Júnior, apenas 15 milhões de reais. Perfeito. Posso passar no cartão? Percebeu que eu fiquei parado olhando para você assim? Sim. É porque tem muito vendedor, corretor que fala o preço alto. Na visão dele é alto, ele pensa com a carteira dele, e aí ele não consegue manter o olhar para o cliente, olhando para ele, não consegue, ele fala e ele já quer falar alguma coisa. Porque o silêncio para um vendedor é incômodo, sabe? E o silêncio para o vendedor é aliado. Falou o valor, fica em absoluto silêncio. Olha para o cliente assim, ó, cara de bunda assim, ó. Como se nada tivesse acontecendo. Fabrício, eu tenho dificuldade de olhar nos olhos do cliente. Hoje em dia, eu olho para isso aqui, né, o tempo inteiro. Então, estou olhando para a tela o tempo inteiro. Fabrício, eu tenho dificuldade de olhar nos olhos do cliente. Faz o seguinte, olha para essa região aqui, ó, para a testa. É como se você estivesse olhando nos olhos, mas você vai estar olhando para essa região aqui, você vai conseguir ter mais conforto na hora de manter esse contato visual. Isso é uma dica de teatro também, né? Às vezes a pessoa não olhar para a plateia, olha para o fundo, né? O legal comigo é que eu não enxergo muito bem. Aí eu tô ótimo, né? Porque às vezes eu vejo um borrão assim, eu enxergo mais de perto, né? Mas de longe já não enxergo muito bem. Quando eu faço palestra nos eventos, cara, tem 600 pessoas, 800 pessoas, tô vendo só um borrão assim, ó. Aí facilita. Mas assim, o contato visual e a postura corporal, ela é importante. Quando eu falo assim de postura corporal ninguém vai querer negociar com um vendedor, com um corretor, que ele está sentado na cadeira e aí chega o cliente, ele nem levanta para falar com o cliente. Eu já vi isso várias vezes acontecendo em stand de vendas. Olha, o corretor está assim, ó, com a cabeça baixa, às vezes está olhando o celular assim, ó. O corretor está no stand, ele está olhando para o celular, o cliente aparece, aí ele, opa, tudo bem? Já cheguei no stand que o corretor não levantou, ele falou assim, eu digo, é boi, é? Não é verdade. Como é que pode, né? Cara, você se levanta, vai falar com o cliente. Postura, tudo bem, aquela postura, você falou bem, passar aquela energia, sabe? Ninguém quer um corretor um vendedor fala assim, tudo bem, senhor? Olá. Sabe aquele olho de fome? Tô com fome. O que eu tô fazendo aqui, né? Sabe? Ao invés daquele olhar, não precisa também ser bobo da corte. Não precisa ser, oi, ritmo, não precisa fazer isso, não precisa ser over. Normal, cara, educado, higiênico, energético. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, Primeira graças vez a Deus. aqui no nosso stand? Tá, começa o papo. Bacana, meu nome é Fabrício Medeiros, eu sou especialista em imóveis de alto padrão, eu vou conduzir sua visita, vamos lá? Básico, cara, simples. Faça o básico bem feito, não invente, não tente ser diferente, sabe? Diferente que eu falo, diferente da sua pessoa. Não ser uma pessoa... Criar um personagem, né? Tem muita gente que cria um personagem, né? Isso é uma das coisas piores que pode acontecer e que está acontecendo muito, que é você começar a seguir a internet, seguir esses gurus
e começar a mudar o seu jeito de ser. Gente, a autenticidade é vendedora. Ser uma pessoa autêntica vende. Uma pessoa autêntica passa o quê? Coerência. Coerência igual ao quê? Credibilidade. Ah, não, Fabrício, eu vou me moldar de acordo com o cliente. Eu vou ser um camaleão. Cara, seja você. Não, eu vou ser um camaleão. Seja você, cara. Com todos os seus erros, com todos os seus acertos. Mas seja sempre uma pessoa em evolução. Tem uma frase do Santo Agostinho que ele fala: conhece-te, aceita-te, supera-te. Quer dizer, eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu me aceito do jeito que eu sou, com todos os erros, todas as falhas humanas, com todos os acertos e as minhas qualidades, mas eu supera-te. Eu estou em constante evolução, todo dia melhorar ali 1%. Eu quero ser uma pessoa melhor. Temos a missão, inclusive, moral, como diria o Jordan Peterson. Nós temos a obrigação quase que moral, cuidarmos de nós mesmos. Então, eu sou corretor de imóveis hoje, em 2024 eu serei ainda melhor. Eu vou investir em conhecimento, em educação, em bons relacionamentos, em ser uma pessoa mais saudável, tentar gerenciar um pouco melhor algumas áreas da minha vida que não estão muito boas. Eu vou ser essa pessoa melhor e serei autêntico. Aí, às vezes, as pessoas, não, mas tem PNL, tem rapó, aí se o cliente pega na orelha, eu pego na orelha. E se o cliente, sei lá, coçar as partes íntimas, tu também coça na frente dele para criar intimidade ali, rapó? Para com isso, velho. Tem gente que muda de time, muda de religião, muda de... Cara, seja autêntico. Tem tanta gente falsa que a autenticidade vende. Seja autêntico. Bom, eu concordo com você plenamente a respeito desse assunto aí. Eu acho que, às vezes, a pessoa querer interpretar um personagem... Ninguém é um personagem 100% do tempo. Uma hora ele vai entregar, né? Vai se contradizer. Uma hora ele vai dizer, caramba, esse cara parece tão alegre, mas eu tô vendo ele ali no shopping com a família sério, carrancudo, brigando, batendo no filho. O cara não parece aquele corretor que me atendeu ali. Não, cara. Seja você. Você, ser autêntico, é um diferencial no mercado. Caveira, vamos lá. Qual que é a sua opinião sobre coach? Eita, lá vem polêmica, né? Ué, nós estamos aqui para isso, né? Eita, pergunta polêmica. Inclusive, eu coloquei no Instagram que viria hoje aqui do podcast, e uma das perguntas foi essa. Bacana. Fabrício, falar lá sobre coach e tal. Cara, vamos lá. A resposta eu queria responder curto, mas não dá. Mas vamos lá. Muitas pessoas até me confundem como coach, sabe? Ah, lá vai um coach, lá vai mais um vendedor de curso, lá vai... Cara, porque esse mercado, ele ficou tão prostituído com esse lance de coach, que todo mundo virou coach, e que acabou prejudicando bons coaches, vamos dizer assim, boas pessoas, bons palestrantes, que as pessoas não sabem diferenciar, tá? Então veja, coach enquanto ferramenta, que nasceu inclusive na administração, eu gosto. Eu curto, tem boas ferramentas. O problema é quando o coach tenta entrar em áreas que ele não tem formação. Ele tenta alastrar aquele conhecimento de coach para outras áreas. Isso é absolutamente prejudicial, porque você pode arrebentar a cabeça de alguém. Exemplo, quando o coach quer tratar males do passado, ninguém pode fazer isso a não ser psicólogo. Aliás, o conselho de psicologia, né, é fraco, não deveria ter mais multa em cima dessa galera que começasse a usar essa pseudociência, essa utilização indevida da psicologia, aí mistura com hipnose clínica, mistura com, às vezes tem psicanálise, um monte de coisa, uma salada de coisas, e o cara diz, peraí, resumindo, o que é que esse cara faz? Eu queria entender. Ah, ele destrava as pessoas. Eu não consigo entender nunca. Você está travado por quê, meu filho? Porque para mim quem destrava é fisioterapia. Não é fisioterapeuta que vai destravar. Ah, eu estou destravado. Eu preciso me destravar. Eu acho assim que a modernidade chegou tão fortemente que as pessoas estão sentindo aquele vazio existencial. Tem muito, porque a nossa vida é muito melhor do que dos nossos antepassados, não é verdade? Com certeza. É só você ver hoje uma máquina agrícola e ver que aquilo ali era feito pelos homens no campo, na mão, na machadada. Evoluímos muito, né? Muito. A nossa vida é muito melhor. Em que pesa a violência urbana, a nossa vida é muito melhor. Agora você imagine, as pessoas têm mais tempo, estão com mais tédio, consomem mais o celular. Igreja para as pessoas já não é mais um programa tão legal. Pode perceber isso, que as pessoas estão migrando para curso de coach.
Os caras estão deixando de ir na igreja e ver no coach o quê? Um Messias, um Salvador, entendeu? Perceba que quase todo coach, 99% dos caras usam Deus para vender curso. É um negócio impressionante, É um negócio meio temporário, na sua opinião? Cara, é temporário que já vem desde os anos 80, né? Então tá difícil de ser temporário. É porque, como eu falei, mais uma vez, se você observar a sociedade hoje, não tem muito problema de fome. Fome que eu digo, morrer de fome. As pessoas têm desnutrição, mas morrer de fome, nem na África estão morrendo mais de fome. É só você ler aquele livro, O Homo Deus, do Yuval, você vai ver lá, cara, ninguém está morrendo mais de fome. Vamos lá. Vamos falar de doenças contagiosas. Nós tivemos o Covid, né? Mas em relação... Vamos fazer um número de mortes, foi gigante, ok, terrível. Mas faz uma comparação em relação ao número de habitantes no mundo. Sim. É irrisório. Né? Estou tendo aqui uma visão utilitarista, claro. Mas assim, é irrisório. Então a gente não está morrendo mais como foi na época da gripe espanhola, por exemplo. Sim. Ou então da peste negra e tal. Na Europa e etc. Teve uma cidade, se eu não me engano, ou foi na espanhola, ou foi na peste negra, que acho que era Florença, matou 60% da população daquela cidade. Então a gente também não morre mais hoje dessa questão de vírus, né? Relacionado a essas doenças que eu te falei, contagiosas. Né? Aí a gente não morre mais de guerras. Aí, como assim, Fabrício? Está tendo guerra agora? Tá, beleza. Quantas pessoas morreram? Faz a comparação mais uma vez com a população. Agora compara com a Segunda Guerra Mundial. Não tem comparação. Então, se eu tenho uma vida melhor, não morro mais de guerra, não morro mais de epidemias, não morro mais de fome, sobra tempo. Aí o tempo, quando ele não é ocupado, vira tédio. E o tédio, eu digo sempre, cabeça vazia, oficina de coach. Essa eu não tinha ouvido ainda não, hein? Defenda-se. Lembrando, disclaimer aqui, tem gente boa que sabe usar as ferramentas do coach. Tem gente que usa só para ganhar dinheiro e só para iludir aí um monte de gente, porque fica invadindo outras áreas, como eu falei. Muita pseudociência, pouca razão, pouca coisa comprovada cientificamente. Eu acho que as pessoas têm que... Tem outras formas de você preencher esse vazio aí. Perfeito. Acho que está esclarecida a dúvida aí do nosso colega, né? É. Vamos lá. Depois a gente tem mais perguntas aí, dicas também para poder compartilhar com vocês aí. Vamos voltar no assunto da negociação, né? Que eu acho que é um dos assuntos principais aqui que a gente tem para poder pontuar. É negociar em grupo ou separado? É lógico que depende de cada negociação, mas qual é o seu ponto de vista? Eu vou passar aqui alguns hacks rápidos de negociação, acho que pode ajudar bastante aí quem está nos escutando. Primeiro, se a pessoa está em grupo, é melhor que você vá em grupo. Se você estiver sozinho, com mais pessoas numa sala, obviamente você vai se sentir mais intimidado. Já aconteceu comigo. Já fui numa reunião que os caras colocaram até estagiário lá, só para fazer número, no Carrefour, só para fazer número. Mete um monte de gente aí para pressionar esse cara, muita gente olhando para ele e tal. E aí, se você não tiver ali uma segurança muito grande, entende? Então é melhor você levar um número também para lhe apoiar. Isso já aconteceu comigo também uma vez. Já aconteceu. Fui negociar, devia ter mais ou menos umas 12 a 15 pessoas. É mais ou menos nesse estilo aí. E tem uns que nem falam. Não. Fica só assim. Não, às vezes fica anotando, só às vezes observando, fica no telefone. Ou às vezes só fala no final. Aí, não, eu queria dar uma palavrinha, aí fala no final, né? Fui para uma negociação também em São Paulo com a Rede Accor uma vez. Sim. Aí eu, meu diretor e mais o filho do diretor. E aí ficamos lá numa sala e tinha um monte de gente, aí tinha colombiano. E aquelas mesas grandes, né? Grande, um monte de gente pra porra, aí tá olhando. E eu só que nessa reunião fiquei mais de observador, intervim ali em alguns momentos. Mas assim, interessante esses jogos de poder. Falando em negociação coletiva, assim, em grupo, aí já é uma dica pra galera. É muito melhor negociar numa mesa redonda. Numa mesa mais ou menos assim, oval. Mas principalmente em mesas redondas, porque o poder fica mais bem distribuído. Mesas retangulares, fica assim, ó, um de frente para o outro, passa mais uma posição de confronto. Então, quanto mais eu parecer próximo a você e a esfera de poder ali estiver dividida, melhor. Agora, mais harmônico, né? Mais harmônico. Agora, óbvio, se eu quero exercer uma pressão sobre o outro lado, o melhor lugar para negociar não é na empresa do cliente do outro lado, não é no restaurante, é na sua empresa. É lá que você é mais poderoso. O segundo lugar que você deveria ir seria no restaurante. Porque normalmente no restaurante sai a capa do corporativo.
a pessoa se abre mais, fala de outros assuntos. Ali você consegue perceber alguns ganchos, perceber algumas coisas que aquela pessoa dá valor. Porque vamos dizer assim, na escala de valores, às vezes um valor a mais para filho, um valor a mais para o nome, um valor a mais para o negócio. Você vai começando a perceber ali aquela escala de valores da pessoa para poder melhorar seus argumentos. Tudo é observação. Então, às vezes, num restaurante, a pessoa está desarmada. A regra é essa. Primeiro, deveria ser na sua empresa. Porque lá você controla tudo. Até a temperatura do ar-condicionado você controla. Você vai exercer mais poder. O segundo melhor lugar, um restaurante, que é um lugar neutro. O pior lugar seria você ir na casa do cliente ou ir na empresa do cliente. Você citou várias vezes sobre um observador. A gente já passou por alguns cursos, né? Algumas experiências também em negociações, que às vezes a gente leva uma pessoa só para observar, né? Essa pessoa, basicamente, ela não vai fazer nada, ela vai estar observando a postura corporal, a postura da maneira com que a pessoa fala, realmente quem toma a decisão e quem não toma. Isso eu acho muito importante, né? Uma terceira pessoa que pareça isenta é legal para destravar uma negociação. Porque às vezes você tem dois lados ali, são muito egocêntricos e tal, e às vezes a pessoa não está confiando um no outro. Aí quando você chama tipo um avaliador de fora, vamos falar de mercado imobiliário, às vezes chamar um arquiteto que construiu a casa, às vezes chamar um avaliador de um banco que vai poder fazer uma avaliação melhor ali do terreno e tal, das condições, fazer uma avaliação de valor da casa, aquilo ali pode trazer agregar mais valor àquela negociação e pode fazer com que aquele negócio seja destravado, entende? Que às vezes está travado só por uma questão ali de ego. Então sempre tem uma terceira parte, seja para observar, seja para intervir com essa posição isenta, vai ajudar o negócio a evoluir. Eu gosto muito. E uma outra dica bacana também, você vai compartilhar aqui, que você já teve essa experiência internacional também, se você for negociar com uma pessoa de outro país, que você tente negociar numa terceira língua. Isso eu acho muito interessante, porque você vai tirar ela de uma zona de conforto também, né? Então, se você não for fluente naquela língua dele, se você for muito fluente, fica equilibrado, né? Mas se você não for muito fluente, falar numa terceira língua pode ajudar. Então, sei lá, vai negociar com chinês, você é brasileiro, para você falar mandarim, acredito que vai ter um pouco mais de dificuldade, então o ideal seria que você falasse inglês, porque a língua vai ser intermediária ali para os dois. Agora, é importante nessas viagens internacionais, se você estiver indo a outro país para negociar, é muito importante que você entenda a cultura da região. A cultura dos negociadores, inclusive. É preciso que você entenda isso. Então, assim, você pode passar alguns perrengues. Chinês tem a mania de usar muito tempo a favor deles. Como assim, Fabrício? As viagens para a China são longas. Evidentemente, você vai comprar passagem de ida e de volta, então você vai ter aquele tempo lá. O que é que eles fazem? Às vezes deixam a negociação para o último dia. Vão, te mostram a China, tu come de tudo lá, come cobra, vai comer as coisas lá, sopa de cobra. E aí no final, no último dia, já está para você ir embora. Quer dizer, você não tem mais tempo para pensar, não tem tempo para agir. Normalmente você não vai para a China para voltar sem negócios, né? Se você vai, está indo para fechar um negócio. Então, às vezes, você está com pouco tempo. Então, cuidado, pesquisa um pouco mais. O japonês é um povo muito mais calado, muito mais difícil de falar. Você extrair essas pessoas, quer dizer, extrair uma fala de um japonês não é brincadeira. Os caras são bem formais. Você tem que ter um arcabouço ali familiar importante para passar para eles. Americano, negociei com o Bob, que vendia... o nome da empresa é Matthews Brothers. Eles vendem janelas de PVC, porta de vidro duplo, acústico. E uma coisa que o Bob queria negociar aqui no Brasil nunca entendeu, não conseguia entender, é que o brasileiro marca a reunião. Então, 16 horas na terça-feira. Quando é na terça-feira, tipo assim, 15 horas, o cara diz, não vai dar para ter reunião, vamos remarcar. Ele ficava louco com isso, ele dizia, no make sense, né? Tipo, não faz sentido isso aqui, cara. Como é que vocês marcam a reunião e vocês desmarcam faltando uma hora? E brasileiro tem esse negócio de remarcar, de reconfirmar. Imprevisto. E aí eu disse pro Bob, Bob, Brazilian way. Tem que começar a se adaptar ao jeito brasileiro, né? Mas ele não batia, porque lá nos Estados Unidos, você marcou a reunião, é aquele horário, tem que chegar lá, tem esse negócio de remarcar. Que a agenda é muito bem seguida ali, né? Macaveira, vamos lá então. Dá uma dica para você que está indo negociar com o chinês.
com o chinês, compra passagem só de ida. Para ele não lhe pressionar para a questão da volta. Ou... Aprende as culturas, leva um presente. Bem legal, né? Para você quebrar o gelo ali. Você pode comprar passagem de ida e de volta, só que a passagem de volta você não precisa passar a data. Não precisa passar a data, né? Fique ligado para o cara do exercer isso. Bacana. Eu tive, há uns 2, 3 anos atrás, fazendo uma negociação em Salvador. Fui fechar um contrato lá numa aviação de ônibus, uma das maiores do Brasil. E eu não conhecia, né? A pessoa veio de indicação, de um trabalho que a gente já fazia há bastante tempo aqui, principalmente nesse eixo aqui, Rio, Espírito Santo e São Paulo. E aí, o que eu fiz? Que eu acho que a maioria das pessoas não fazem, mas é o básico. Eu pesquisei tudo sobre as pessoas com quem eu ia negociar. É Patrícia o nome dela, né? Então eu sabia do que ela gostava, como? Através das redes sociais. Então a gente consegue direcionar a conversa de acordo, né, com o caminho que a gente quer. Né? Não que você vai ser o camaleão, mas você vai trazer os seus princípios, sua ética. Informação é poder. Né? Exatamente. Então, assim, eu consegui ter sucesso, a gente conseguiu ganhar um contrato lá e o contrato foi fechado 30% com valor a mais do que ela pagava. Com certeza ela estava insatisfeita, né? E eu consegui provar para ela o porquê da diferença dos 30%. Aí envolve toda uma estratégia de negociação, desde o preço, né, ao produto utilizado. Então, assim, dica também, né? O podcast aqui é o Caveira que manda, mas se eu puder contribuir com uma dica também, aqui, né? Claro, você é profissional do mercado, com certeza agrega. Todo mundo agrega. Tem uma frase do Jigoro Kano, que foi o mestre aí do judô, e ele quis ser enterrado com a faixa branca. Ele era faixa preta, sei lá, 10º dan. E aí ele falou, não, eu quero ser enterrado com uma faixa branca. Eu pensei, mas branca? Aí ele disse, sim, porque eu quero ser enterrado como um eterno aprendiz. Então a gente está sempre aprendendo, eu aprendo com você comigo, e esse é o jogo. A humildade prevalece sempre. Vamos lá. Fabrício Caveira, como negociar com pessoas egocêntricas? Gente com muito ego, né? Cara, primeiro, eu gosto. Eu vou lhe dizer por quê. Normalmente quem tem muito ego tem dinheiro. Porque o cara tem muito ego, ainda ser pobre, meu querido. Você está fazendo o quê aqui no planeta Terra? Adiós, vai para Marte. Né? Então, normalmente, o cara que é metido, é fodado, o cara tem grana. Eu gosto de gente de grana, porque eu gosto que a economia gire, eu gosto de sair negócio. Só que é uma venda difícil, irmão. Imagina. Tem muita psicologia aí. Porque imagina, você pega um comprador, vamos falar de imóveis. Você pega aqui o vendedor e o comprador. Aí o vendedor fala assim, meu valor é esse. Se quiser é esse, pronto. Se não quiser, nem fale comigo. Não está negociando, tá? Está impondo. Então, se quer que saia negócio, não existe esse negócio de impor. Existe flexibilizar, existe negociação. O outro lado chega, faz a primeira oferta, também só dou esse valor. Se quiser esse, se não quiser, não quero comprar também. Os dois estão em posições antagônicas. Fabrício, como é que eu posso prever se vai sair acordo? Quando ambos se mexerem de alguma forma. Se esse daqui se mexer, vocês vão entrar numa zona que a gente chama de zona de possível acordo. É quando eles se mexem, provavelmente na terceira, na quarta flexibilização é que vai sair negócio. Então, se o comprador ou o vendedor não sair de cima da sua posição inicial, dificilmente vai sair negócio. Cabe ao corretor ir mostrando dados, fatos, números, para ir quebrando algumas crenças de valores que ambos criaram, entende? Você é o especialista do mercado. Então imagine, o cara diz, não, esse meu imóvel com certeza vale 15 milhões de reais. João, imóvel anunciado, você fala assim, entendo, João, o seu imóvel, o valor que você fez suas pesquisas, eu entendo completamente. Eu tenho um departamento de pesquisa na minha empresa também. A gente pesquisa os valores, não os anunciados, mas os valores vendidos. Nós vamos nos cartórios pesquisar os valores que foram realmente fechados. E para a sua região, para o seu tipo de imóvel, o seu valor ele gira entre X e X. Essa é uma das nossas avaliações. Fique à vontade para manter o valor que você quer, mas é importante que você considere essa informação também. Quer dizer, você começa a quebrar com técnica, com elegância, com agressividade, mas com elegância, começa a mostrar para ele que você também tem o seu departamento de pesquisa, você também é um profissional, você não é um amador. E isso faz com que o outro lado, tá bom, eu vou flexibilizar para isso. O outro lado, opa, flexibilizou, também vou me mexer.
o acordo começa a sair. Agora, 3 dicas para esses egocêntricos. Número 1, inteligência emocional o tempo inteiro. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, do cliente me mandar para aquele lugar. Já aconteceu comigo. O que é que a gente faz nessa hora? Porque a minha vontade é dar um murro na cara do cliente. Só que eu não vou fazer isso, né? Sim. Eu não quero um processo, tenho um filho para criar, não quero perder dinheiro. Na verdade, o meu foco ali é no resultado. Isso. A partir do momento que ele me tira da minha zona do conforto e eu não consigo o meu objetivo, eu perdi. Verdade. Não é verdade? Perdeu Lógico, você o tem que negócio. trabalhar dentro da ética ali, né? Você vai Claro, responder, mas né? às vezes o cliente ele é tão difícil, para não dizer outra palavra, que ele vai querer tirar você do sério também. Ele vai querer jogar com você no estágio dele, que é lá embaixo. E você não pode ceder. Então a primeira dica é manter a inteligência emocional. Como é que eu mantenho minha inteligência emocional? Eu lembro do vídeo do Zidane dando a cabeçada no Materazzi na final da Copa do Mundo. Eu lembro que aquele cara nunca tinha sido expulso na vida. Ele deixou para ser expulso na final, no último jogo. Ele perdeu o título. Se ele não tivesse dado a cabeçada, ele tivesse sido expulso, a França ganharia, estava jogando bem melhor. Verdade. E eu lembro daquele vídeo. Então, toda vez que o cliente me provoca, eu... Zidane, Zidane, Zidane. É um truque mental. Aí eu não vou, eu não perco a inteligência emocional. Segunda dica para negociar com gente absurdamente egocêntrica. Perceba que em alguns momentos você pode calibrar a questão do ego. Você pode usar até o ego dele a seu favor. Fabrício, como assim? Imagine. Você está vendendo um imóvel lá de 15 milhões de reais e o cliente ofereceu 12 e ficou com raiva, com ódio daquele cara que dos 15 não saiu do lugar. Você pode usar o ego a seu favor. Para o cara que vai comprar, você pode dizer: poxa, Jorge, a melhor coisa que poderia acontecer, sabe o que é? Não era você comprar um imóvel de 15, não. Era você comprar um imóvel de 30. Eu teria a maior felicidade do mundo de divulgar que você comprou um imóvel de 30 milhões, mas não comprou do cara do 15. Você viu o que eu acabei de fazer? Eu mexi no seu ego para atacar o outro egocêntrico lá que não fechou o negócio. Então o ego vai depender muito da situação. Você pode tanto arrefecer, baixar a bolinha. João, calma, eu entendo. Pode fazer isso, mas também pode cutucar. Então você que tem que direcionar essa questão do ego. Você que tem que direcionar. Então você fazendo isso, você pode ter muito mais chance de fechar. E terceiro e último, e não menos importante. As pessoas têm ego por algum motivo. Quanto mais você conhecer daquele cliente, conhecer de fato os valores dele, conhecer o que pode mexer com ele, o que pode contar uma história, sabe? Usar o storytelling para baixar a bola do cara. Aquilo ali pode ser muito importante. Porque às vezes o cara é brabão, mas às vezes tem um ponto específico da história dele que faz com que o cara amoleça. Que ponto é esse? Você tem que descobrir se é filho, se é time de futebol, se é a história da mãe, religião. Se é a religião, alguma coisa. Bem lembrado, você falou de religião. Eu fui entregar um pedido uma vez no hotel, Maceió Hotel. E cheguei lá e não tinha nota fiscal. Teve uma época que eu trabalhei com food service e fui entregar e não tinha nota fiscal. Eu esqueci a nota fiscal. E o comprador do hotel, obviamente, não vai receber um pedido sem nota fiscal. O cara era da mesma igreja de um funcionário meu lá, que trabalhava comigo. Eu pedi ao funcionário para intervir. O funcionário foi lá e disse a seguinte frase pro cara. Não lembro o nome dele agora, sei lá. Pedro, em nome de Jesus, receba esse pedido que amanhã eu mesmo levo a nota fiscal para você. Não podia receber. É processo. Processo do hotel, tá? O gigante. Sim. O cara recebeu. Então, veja, eu negociei e não consegui acessar o ponto do cara, que era a religião. A partir do ponto que eu descobri que eles eram da mesma igreja, esse meu amigo e funcionário, que virou meu amigo, acabou acessando esse ponto do cara. Em nome do Senhor Jesus, receba esse pedido que amanhã eu vou levar a nota fiscal para você. E o cara recebeu. Perfeito. Então identifique que ponto é esse. Pode fazer com que o cara vá para o seu time.
Perfeito. Hoje em dia se fala muito em dados, em números, né? Eu costumo sempre passar para os clientes o seguinte, às vezes o proprietário quer botar um apartamento para vender que está fora do preço, a gente pega sempre, foi essa dica que você deu aí, né? Você pega uma pesquisa do mercado e, na verdade, não é o Luiz, consultor imobiliário, que está falando. É o mercado que está dizendo, né? Você sai da figura Isso. de ator principal e diz, Claro. olha, eu estou repassando apenas para você Claro. informação de qualidade. Né? A decisão é do senhor. Se o senhor vai botar por 900, por 1 milhão, a decisão é sua, mas o apartamento realmente tem um valor de mercado de aproximadamente 850 mil. Então, assim, ninguém melhor do que o mercado para dizer se está no preço ou não. Se você ficar 2, 3 meses sem receber uma proposta, provavelmente seu imóvel... Vou te dar uma escala, né? vou te dar uma dica Né? também legal, que você pode fazer o seguinte, ó. Fazer o seguinte. Dica do Caveira. Fazer o seguinte, seu João. Seu apartamento está avaliado em 850 mil. A minha comissão, estou chutando, tá? A minha comissão é de 5%. Uhum. Se eu vender pelos 900 que o senhor quer, o senhor me paga 6%? É uma maneira de você negociar também. Claro. Entende? Deixar o cara, olha, eu vou tentar vender por esse valor, tanto é que a minha comissão será maior se eu vender. Você também se compromete, entende? O cliente também se compromete. Pô, vender, o cara vai ganhar a mais, porque ele está vendendo um valor acima do mercado. Ah, Fabrício, mas e se o cliente disser não? Meu querido, o que não pode é você perder por WO. O que não pode é você perder por WO. Ó, a melhor coisa que você pode ter é o cliente correto. O cliente perfeito é o seguinte: eu tenho um cliente na hora certa, o cliente está na hora certa, o cliente tem um perfil certo, está no time certo e o produto é para ele. Então, quando você tem essa tríade, Encaixa, né? quando você tem essa tríade, dificilmente você não vai vender. Aconteceu uma negociação agora com um dos meus alunos de mentoria. E aí ele falou assim: Fabrício, eu não consegui vender essa de 14. O cliente está querendo ver uma de 20, ele já viu uma de 8. Eu falei para ele: não importa o valor, pare de olhar o valor. Se conscientize do seguinte: esse cara quer comprar. Se ele quer comprar, cabe a você achar um negócio. Se vai ser a de 9, vai ser a de 14, vai ser a de 20, não importa, esse cara quer comprar. E se ele comprar de você, ele é um cliente para ser fidelizado. Se a experiência de compra com você for muito boa, por que ele mudaria? O problema, eu só mudo, né? Eu só mudo de um corretor de imóveis quando a experiência de compra é pobre, quando a experiência de compra é ruim. Quando a experiência de compra é boa, por que diabos eu procuraria um outro corretor de imóveis? Fabrício, eu quero ter credibilidade no mercado. O que é credibilidade? Um volume. Eu quero ter autoridade no mercado. O que é autoridade? É vestir uma roupa bacana, é ter um celular bacana, é fazer videozinho? Não. A autoridade não pode ser só isso, não pode ser tão simples. Então todo mundo teria, porra. Sim. Todo mundo tem um celular, todo mundo sabe comprar uma roupinha e fazer um videozinho. O que vai dar autoridade, credibilidade, é um volume de negócios bem feitos, bem entregues, com experiência boa. Você tem um grande volume de negócios bem feitos, um registro na linha do tempo de negócios bem feitos, isso vai aumentando cada vez mais a sua credibilidade, porque teremos mais atores falando bem de você, indicando você. E o melhor cliente, na minha opinião, é aquele cliente que vem de indicação, porque ele já está vindo, né, de uma pessoa de confiança dele. É, né? O melhor cliente, mas é o mais perigoso. Vou explicar por quê. Sem querer quebrar o clima. Não, pode falar, por favor. É o melhor cliente, mas é o mais perigoso. Por quê? Quando o cliente chega por indicação, eu abaixo a guarda normalmente. O meu trabalho de encantamento é menor só porque ele veio de indicação. Então você tem que ter a cabeça muito no lugar, que quando esse cliente vier de indicação, tem aquele mesmo trabalho que você tem para pegar aqueles clientes que não são de indicação, que você tem que captar, que você gasta mais tempo, mais dinheiro, mais esforço. Atenda-o da mesma forma que você atende esse cara que você tem que conquistar. Atenda-o com o mesmo encantamento. Perfeito. Eu já faço um pouco diferente. Eu já tenho uma responsabilidade maior porque ele já veio de indicação. Então, a minha obrigação como, Perfeito. como profissional... Sua chave aqui já virou que eu tenho que ser melhor ainda. Tem que ser melhor, exatamente. Perfeito. A gente tem muito assunto bom para poder tratar aqui. Nosso tempo ele vai encurtando cada vez mais. Mas eu queria deixar aqui, nós vamos deixar aqui a observação, vai estar no vídeo aqui, para quem quiser contratar aí o nosso amigo aí, Fabrício Caveira, para poder fazer palestra, para poder acompanhar em algumas negociações, né, Fabrício? Como é que faz? Basta simples, seguir, quebre a banca e tudo que você quiser relacionado a palestras, treinamentos,
Mentoria eu faço para alguns alunos, não dá para fazer para todo mundo, são poucos alunos por ano que eu pego. Mentoria para eu acompanhar você durante 6 meses ou um ano. Dezembro agora já abro vagas. E também mentoria em negociações específicas. Talvez tenha uma grande negociação, sei lá, vai acontecer na Colômbia. Vamos lá comigo na Colômbia negociar uma incorporação, qualquer coisa do tipo, um resort, uma locação, e eu preciso da sua ajuda na negociação, preciso entender mais desse universo. Me acompanha? Acompanha. Faz o Pix, vem ser feliz. É isso. Perfeito. Vamos lá, vamos pular aqui para... Não acabou ainda não. Agora a gente vai entrar no assunto dos investimentos. Tá. Aonde o Fabrício coloca o dinheiro? 70% do que eu invisto, bolsa de valores, 30% do que eu invisto, mercado imobiliário. Quero aumentar mais o percentual em mercado imobiliário. Já fiz um investimento aí em terreno, acho que quem compra terra não erra. Evidentemente que o corretor ele tem que ter esse tipo de inteligência comercial, saber que tem imóvel para investir, certo? Imóvel para morar. Então eu gosto dessa parte de investimento, estou nessa fase ainda. Então assim, aparecendo boas oportunidades, eu vou aumentar o meu percentual no mercado imobiliário, porque é um mercado apaixonante, eu amo esse mercado, adoro. Fiz tantas e tantas amizades nesses últimos 8 anos e é um mercado que eu vou ficar para sempre dele. Eu não me vejo fora desse mercado e agradeço o mercado ter me abraçado, ter pego assim a minha vibe, que é diferente, porque eu não sou corretor de imóveis, então, mas ter principalmente absorvido essa questão dessa parte da negociação, né, principalmente e tal, que eu tenho muitos alunos do mercado imobiliário na mentoria, então estou muito feliz com isso e quero sim aumentar meu percentual de investimentos. Já invisto na bolsa há alguns anos, sou apaixonado por bolsa de valores, é um mercado que mexe assim com o meu psicológico, né? Porque todo dia está cima para baixo, para cima para baixo. Eu gosto, eu sinto esse tesão dessa coisa de instabilidade, eu gosto disso. Mas eu quero aumentar definitivamente meu percentual do mercado imobiliário. Quem sabe aqui, hein, no Espírito Santo. Eu acho que eu consigo uma negociação muito boa para você. Já tá me vendendo aqui no podcast. Já vou sair daqui comprando o podcast. Não é verdade? Vamos lá. E compartilha com a gente um investimento imobiliário que você fez aí. Não precisa entrar em detalhes em termos de número, né? Tá. Mas, de repente, que te trouxe um bom retorno aí financeiramente. Eu comprei um terreno no interior do Ceará. E eu não achava que iria dar o retorno que deu. Então, assim, deu muito mais do que... Eu acho que dá uns 36%, 37%. Numa Selic que a gente está com 12%, né? Então, eu sempre falo o seguinte. Você quer um passo número 1 para enriquecer. Tu tem que ganhar mais que a Selic, mais que a inflação, né? Sim. Se não ganhar mais do que isso, não tiver esse tipo de retorno... Tá perdendo. Tá perdendo, na verdade. Então, eu sempre me baseio. A Selic é 12, tá bom, a inflação deu 5, tá 17. Eu sempre faço essa conta. Se eu ganhar 20, eu já estou ficando mais rico. Eu fico pensando nisso, né? Eu ganhei 36%, então... Ah, ótimo, investimento tá bom demais. Eu acho que mais uns 2, 3 dias junto aqui, a gente vai igualar pelo menos 50% em imóvel e 50% em ação. Quem sabe? Não é verdade? Mas vamos lá, eu queria compartilhar com vocês aqui, Fabrício Caveira passou 2 dicas muito bacanas e eu queria compartilhar com vocês. Como é que faz, Caveira? Ó, eu passei essa dica para você, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pessoalmente para as pessoas que me mandarem um oi lá no direct do Instagram. Quero a dica, escreve assim, quero a dica que viu lá no Minuto do Imóvel. Quero a dica que você mandou pro Júnior, que é uma dica de pós-venda fodástica que eu passei para ele aqui no final do ano. Então basta escutar o podcast, compartilhar aí com a sua turma, me seguir no @quebrabanca e falar lá no direct. Quero a dica. Eu vou mandar para você essa dica pessoalmente, terei prazer. Perfeito, Caveira. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua dedicação, seu carinho aí. A gente que não se conhecia, né? Pessoalmente, hoje é o primeiro contato, né? Mais uma desculpa. vez, é o segundo, É né? segundo, nós tivemos lá no evento da Grande Consultora, verdade. Mais uma vez, o mercado imobiliário unindo pessoas. É por isso que eu digo que é um mercado apaixonante, porque eu sempre faço negócios e ainda faço novos amigos. Aí a gente está à disposição, qualquer coisa que precisar aí, pode contar conosco. Muito obrigado, viu? Valeu, Caveira. Valeu, galera.